Ontem saiu os dados do Google Trends do ano 2021. Assim é possível fazer uma retrospectiva do que mais foi buscado durante esse ano. De acordo com o Google, a frase "como cuidar da sua saúde mental" foi mais pesquisada do que nunca em todo o mundo. O aumento de interesse pelo tema faz sentido pela situação em que vivemos durante os últimos 2 anos. De acordo com a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, é estimado que 30% das pessoas sofram ou venham a sofrer com algum tipo de problema psicológico. Entre os profissionais da saúde, a síndrome de burnout afetou cerca de 78% das pessoas durante a pandemia. Quase 48% dos trabalhadores comuns mostraram sintomas de ansiedade e depressão. A população mais jovem também sofreu. Em pesquisa feita pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, pelo menos 22% de adolescentes e jovens brasileiros se sentem deprimidos ou com pouco interesse em fazer as coisas. Para falar com a gente sobre a saúde mental, conversaremos hoje com o psicólogo Luiz Cláudio Caney. Boa noite, Luiz. Tudo certo? Boa noite, vocês me ouvem bem aí? Tudo certo. Estamos te ouvindo aqui. Então, Luiz, vamos começar com o assunto. Luiz, antes mesmo da pandemia, os números relacionados aos problemas com saúde mental já vinham aumentando. Tu acredita que as pessoas estão sofrendo mais com problemas psicológicos hoje em dia, ou a gente só está tendo mais conhecimento desses problemas que já afetavam as pessoas? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque, em especial, o que eu sinto, por mais que já estivesse havendo um aumento, né? Hoje o pessoal está tendo muita carga, muita demanda do trabalho. E o que eu venho percebendo depois, no pós-pandemia, o grande problema, o agravante, foi quando o nosso lar se tornou ambiente de trabalho, onde a gente perdeu o pouco que nós tínhamos, né, de espaço de lazer, espaço de descanso, e foi assim, atropelado pelo trabalho. Então, dificultou para a pessoa conseguir separar, criar um ambiente, até mesmo dentro de casa, para conseguir, enfim, ter um ambiente de trabalho dentro de casa, entende? Sem Sim, misturar essas duas coisas. sim. E como você acredita que foi o papel das redes sociais? Como que as redes sociais afetam o psicológico das pessoas nesse contexto? No contexto do trabalho? No contexto do trabalho e da saúde mental, elas estando isoladas, um pouco do que tu comentou dos dois. Assim, as redes sociais, elas são um assunto muito delicado, né? Que a gente está colhendo frutos de uma geração que está entrando agora com uma força muito grande, né? A minha geração já pegou isso no início, mas as gerações que se seguiram já quase se banharam desde muito jovens. E estar ligado o tempo todo, estar conectado o tempo todo, é dar muito pouco espaço para si, para o seu momento. É uma coisa que você até pode ver o quanto aplicativos de meditação estão bombando nesse momento, uma coisa mais introspectiva, né? Porque nós estamos tão acostumados à exposição extrema de tudo, seja a nossa vida social, até mesmo trabalho. A gente tem trabalhos que estão se desenvolvendo na área das redes sociais, né? Como blogs e negócio de maquiagem. Acaba sendo um negócio que mistura lazer com também essa exposição extrema, fazendo nós estarmos o tempo todo como se estivéssemos trabalhando, assim, né? Engajando socialmente, constantemente. O que executa também um cansaço, né? Uma perda de si. É um assunto bem interessante para se pautar, assim. Sim, tu comentou ali também da questão dos trabalhos que vem se mesclando aí com as redes sociais, e aí a gente também tem falado bastante sobre burnout, né? Uhum. E o que é o burnout e por qual motivo ele vem se tornando tão comum? O burnout é quando você perde a noção de quando você para de trabalhar e quando você tem que estar no lazer. Então, onde o burnout entra nas redes sociais? Vamos botar aí um trabalho que trabalhe com mídia social. Você não tem um horário fixo de trabalho, você não tem um horário que dê para controlar, você tem que alimentar quando tem que alimentar, você tem que estar ali executando, fazendo. Então a pessoa pode muito se perder, o que no início pode ser algo, vamos dizer assim, para bombar o meu canal, para bombar o meu arroba, eu vou investir uma X quantidade de tempo, eu vou criar um engajamento com o meu público, eu vou ter uma frequência alta de postagens, né? Só que no início você tem esse gás, é tudo novo, é interessante, é engajante, mas ao longo do tempo
né? Existe uma razão pela qual nós temos horários fixos já pensados ao longo de diversas décadas de horários de trabalho, que ainda assim são horários grandes, né? Quando a gente perde isso, quando o nosso trabalho envolve, assim, é autônomo, é uma coisa minha, quanto mais tempo eu coloco, mais, né, acessos eu ganho, eu vou colocar o máximo, e quando eu vejo, eu tô numa bola de neve. É por isso que nós vemos tantos criadores do YouTube, um pessoal grande que às vezes fala, olha, eu não aguento mais, eu não consigo mais postar na frequência, e eu perco o meu lugar na página, né? Enfim. Sim. E como tu acredita que a gente pode evitar o burnout? O burnout, o primeiro passo é perceber o que está acontecendo, né? A gente tende a perceber depois que a gente já está muito a fundo. Quando você percebe que você não está conseguindo dormir direito, que você está começando a ficar muito nervoso, quando você percebe que, putz, acontece um imprevisto que altera a sua rotina de trabalho e você não consegue descansar, é aí que esses são os primeiros sinais, entende? Você tá começando, opa, e é leve, é aquela coisa de, não sei, tô roendo as unhas, eu estou nervoso, deu uma coisa errada, mas tipo, tá tudo bem, eu não preciso postar o vídeo, mas a pessoa começa a ficar mais nervosa. Então, nesse momento, é o momento em que a gente tem que começar a agir, antes da gente estar totalmente cansado, porque quando você chega num ponto em que do burnout mesmo, que é o burnout é um termo em inglês, né, que é queimar todo o pavio, né, é não ter mais assim chama para seguir. Nesse momento fica muito mais difícil você voltar a ter uma relação saudável com o seu trabalho, porque você esgaçou tudo. Então é bom pegar no início os primeiros sintomas de estresse, insônia e começar a tratar isso. Percebemos um aumento no número de adolescentes se sentindo deprimidos e sofrendo com a saúde mental. O que você atribui a esses problemas, Luiz? Então, essa é uma pergunta bastante ampla e eu posso te dar mais uma resposta com base no que eu tenho visto surgindo dentro da minha clínica, tá? Que acaba sendo um pouco mais nichado, mas eu sinto que quando, além do ambiente de trabalho e as tensões estarem maiores, nós estarmos vivendo uma crise econômica, acima de tudo, onde o jovem busca seu lazer, né? Nós temos que dar uma olhada agora no movimento do quantos jogos online estão afetando, né, o pessoal que está entrando agora. Por que eu digo isso? Quando a gente pensa num lazer, o que você pensa? Você pensa em jogar uma bola, você pensa em, sei lá, pode até jogar videogame ou sair para ir pro cinema, assim, não em tempos de pandemia, mas quando a gente pensa no que está acontecendo com os jogos, a competitividade tem aumentado muito, fazendo com que o nosso lazer se torne competitivo, uma busca por vitórias, entende? Além da busca pela vitória, a busca por conseguir glória pessoal através de, sei lá, trabalho, de algumas coisas, o nosso próprio lazer se encontra também corroído por isso. Então, fica muito mais difícil ser feliz na sociedade onde nós temos hoje que ser o melhor, mesmo quando estamos descansando. Sim, e cada vez mais o interesse por jogos competitivos vem crescendo entre os jovens, né? E com esse tipo de hobby, como que esse tipo de hobby pode afetar o psicológico dessas pessoas? Tu estava falando um pouco antes sobre trabalho, responsabilidade e lazer. Como tu acha que essas coisas podem afetar também o pessoal jovem? Você diz os jogos? Isso, os jogos. Então, o que tende a acontecer é o seguinte: você recebe um rank, correto? Esse rank, por jogar, enfim, de uma forma mais competitiva, o jogo tem a opção de não jogar competitivo, mas todos os seus amigos vão jogar da forma competitiva, porque assim você sente que você está jogando valendo alguma coisa. Isso faz você receber já um placar pré-definido, onde você recebe uma posição, correto? O cérebro humano gosta de pertencer. Para pertencer, ele tem que estar na metade para frente desse quadro. Então, enquanto ele está na metade para baixo, especialmente em jogos competitivos de trabalho em equipe, ele vai. Nós temos aí um poder de deflexão muito grande. Você começa a perder. Se um trabalho é um trabalho em equipe, é um jogo de time, o problema tende a ir para o amigo, tende a criar ações mais hostis. Junto com isso, nós temos a anonimicidade dos jogos. Então, a pessoa fica mais agressiva e mais pronta para atacar, criando um ambiente tóxico, gerando todo o engajamento já tóxico que se torna base
do meu jogo, entende? Eu vou jogar, é assim que é. As pessoas são assim, elas agem assim, eu vou agir assim, fazendo com que a gente nem perceba o quanto a gente se emaranha nisso. E quando a gente vê, a gente faz parte disso. Sim. E entre todas essas coisas, burnout, a competitividade, como a gente consegue manter o nosso mental saudável? Então, essa é uma pergunta que levantou muitos estudos que eu ando fazendo pessoalmente e até por ver o aumento disso, tanto no meu convívio, porque eu joguei e jogo muito, né? Como quando eu vejo um jovem entrando no meu consultório. Para a gente criar mais saúde, a gente tem que ter um momento de questionamento. Quando alguém age de uma forma agressiva, ao invés de rebater por uma necessidade de, né, querer retrucar, assim, não, a culpa é sua, não, a culpa é tua. Ao invés de fazer isso, para e pensa, eita, eu estou jogando videogame. Em que mundo estou? Onde posso sofrer, posso me dar ao luxo de sofrer por uma partida virtual. Esse é um dos passos que eu mais vejo tendo resultado. A pessoa começa a questionar qual é a relação dela com o jogo. Porque o que ela está buscando nesse jogo? Por que ela está tão necessitada da vitória? Onde ela não está ganhando? Então, com isso a gente pode estar refazendo a nossa relação com os jogos, assim. Eu vejo bastante, como eu disse, né, acaba sendo um foco de estudo meu, mas eu vejo muitos jogos nesse cenário, porque eles acabam se tornando realmente mais uma das coisas que pesam dentro desse burnout que a gente já sente. Imagina que você chega cansado do trabalho e você só quer relaxar, mas para relaxar você tem que ganhar. Então o seu Sim. relaxamento é correr, é tentar ganhar, é tentar ser melhor. Então você não está relaxando, você está trabalhando, você está estendendo, né, a sua força energética na vitória e se cobrando muito nesse processo. Com certeza. E qual seria a melhor forma da pessoa procurar ajuda? Assim, eu acredito, né, em virtude ao meu trabalho, em virtude a isso tudo, eu acho que a ajuda terapêutica é muito bom, porque o primeiro movimento é de bastante negação. A gente acredita estar no controle da situação, a gente não percebe, como eu falei, até a gente estar bem atolado na situação, a gente não percebe que a gente está nessa situação. Então, a ajuda terapêutica é muito bom. Poder questionar os colegas também. Quando você percebe que os seus amigos estão tendo esse comportamento, ou que você está jogando com um amigo que está fazendo uma coisa que você já percebeu que é meio tóxica, iniciar a conversa, entende? Poder falar, Rogério, por que você age dessa forma quando você joga? Eu não me divirto assim. Então, poder questionar e fazer movimentos em pequenos grupos é mais fácil do que, por exemplo, abordar uma pessoa virtualmente, porque ela vai te retalhar. Ela tende a ser retalhadora, né? Ela está dentro de um ciclo e ela não está a fim de pensar sobre, ela está a fim apenas de executar e continuar, né, no processo dela de busca de vitória. Então, gostaria de agradecer a participação do psicólogo Luiz Cláudio Caney. Saúde mental é um tema sempre muito importante de ser discutido. Então, muito obrigado por ter conversado com a gente essa noite, Luiz. Imagina, foi um prazer. Muito obrigado por ter me recebido.